Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a CNV na humanização. E eu deixei assim, eu fui fazendo esse crescendo, né? CNV além do que se vê, CNV do micro ao macro, e eu gosto de chegar nesse CNV e humanização, entendendo esse processo de humanização como a nossa capacidade de deixar cada vez mais disponível na nossa consciência esse estado de reconhecimento de que nós estamos uns com os outros, de que nós participamos da vida uns dos outros, de que de que a nossa dignidade ela é algo que tem um valor inestimável, intocável, né, do valor humano, nesse sentido da palavra humano, não no sentido, claro, de reconhecer dores que nós temos e até uma certa revolta que a gente pode ter em relação à nossa espécie, né? Mas humano no sentido mais espiritual, entre aspas, da palavra, né? No sentido mais digno da palavra, né? Então, assim como direitos humanos está relacionado a reconhecer a preciosidade da vida, essa humanização que a gente está falando aqui também tem a ver com esse sentido para nossa existência, né? Então, a palavra humanização aqui nesse tópico que eu vou estar apresentando, ela pode ser até considerada como sinônimo de viver a nossa essência, a nossa espiritualidade, nosso eu maior, tem outros nomes que a gente pode dar para isso, mas é realmente esse estado que tem talvez muita relação com a não violência, já que ela vem dessa palavra aí, ahimsa, e que é uma palavra que quando a gente coloca ela dentro de uma caixinha, dentro de um rótulo, ela começa a perder significado, né? Mas então, se a gente pensar mais profundamente, humanização é quase que sinônimo de educação, né? Tornar-se humano é consequência de experimentar um processo de educação que realmente seja eficiente, sustentável e dê resultados, né? Porque o objetivo da educação é justamente esse, é promover o desenvolvimento pleno do indivíduo, tornar ele apto para viver em comunidade e ser capaz de colaborar com essa comunidade. Então, a educação ela tem como consequência a humanização. Ela deveria ser sinônimo. A gente não precisaria, em tese, usar esse humanização como um adjetivo. É, a gente poderia substituir por educação apenas, mas nós temos na nossa cultura aí um conceito de educação que está mais relacionado às vezes à instrução, a promover o aprendizado e às vezes até usando estratégias de condicionamento, usando estratégias de punição e recompensa, e não essa apropriação das pessoas em relação aos valores, em relação àquilo que tem sentido, em relação a uma intenção de cultivar felicidade, uma intenção de cultivar amor nas relações, uma intenção de se realizar como ser humano, né? Então, humanização, CNV para humanizar, seria a gente perceber esse potencial que a comunicação não violenta tem de fortalecer esses caracteres mais preciosos da nossa essência, da nossa existência. Então eu vou estar trazendo aqui um pouco do que a gente viu ao longo desse percurso, mas também vou estar falando um pouco sobre ferramentas e sobre estratégias que a gente pode usar para acelerar esse processo de humanização, que é como se a gente conseguisse chegar num patamar de resolução de conflitos pessoais, onde a gente já parte de um pressuposto de que a gente está com outros seres humanos. A gente pode exercitar um tipo de consciência de que uma segurança íntima de que a gente consegue resolver conflitos, uma segurança íntima de que a gente não questiona mais o nosso valor, uma segurança íntima de que a gente pode melhorar a nossa forma de ver a gente e as pessoas, né? Então, isso não quer dizer com perfeição, não quer dizer com é, abstenção de sentimentos que podem ser desagradáveis, não é isso. Tem mais a ver até com coragem para viver com integridade esses sentimentos, né? Tem mais a ver com coragem e resiliência para lidar com esses momentos e conseguir sair deles sem se desestruturar. Então,
Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou trazer alguns itens para a gente conversar sobre esse assunto. CNV para humanizar, né? Para humanizar. Então, assim, reitero que para nos humanizarmos, precisamos de uma autoeducação não violenta. Se eu quero me humanizar, eu preciso começar a aplicar esses princípios da comunicação não violenta em relação a mim. Preciso começar a olhar e verificar se eu já dialogo comigo com cuidado quando eu falho. Preciso começar a trabalhar na forma como eu me relaciono comigo quando eu falho, na forma. E se eu tô me culpando muito ainda, como eu consigo tolerar essas minhas falhas, como eu trato a mim mesmo, né? Então, nós temos esse exercício da CNV, que é identificar os objetivos, as observações, o que eu fiz, verificar quais necessidades minhas eu feri, aprender a enlutar. Aprender a enlutar porque enlutar é uma coisa que às vezes a gente vê isso como se eu estivesse fazendo algo que é perda de tempo, porque né, a gente tem que ser otimista, mas enlutar é essencial para que a gente possa reconhecer o luto do outro também. Perceber a nossa dor, admitir ela, elaborar ela, aceitar ela. E isso é essencial para a gente conseguir desenvolver a compaixão. Que compaixão é estar com o outro na dor. Então eu preciso aprender a olhar as coisas que eu faço e que eu falho, não querer. CNV não é esse negócio de não se culpar, não significa negar a responsabilidade pelas coisas. Significa ser capaz de elaborar a tristeza e admitir que isso também faz parte da vida. Admitir que a gente também experimenta isso, que a gente não é perfeito e que, apesar de não sermos perfeitos, a gente pode manter o respeito com a gente. A gente pode celebrar, que é o processo do aprender com a culpa, né? Eu trouxe um pouco isso sobre autoempatia, mas eu posso reiterar aqui para vocês, vou colocar aqui no post-it, que é olhar necessidades feridas, olhar também necessidades pretendidas. Eu fiz aqui um shortcut, né, um atalho para vocês entenderem. Em tese, eu preciso ter isso na minha consciência, né? Caso eu esteja me culpando, provavelmente eu preciso parar, exercitar a observação da CNV, parar de me julgar e tentar identificar que necessidade, quais são os fatos, né? O que efetivamente eu fiz, para que eu possa olhar para a necessidade ferida e perceber, ok. Às vezes eu preciso olhar para as minhas omissões, às vezes eu preciso olhar para o que eu não disse, às vezes eu preciso olhar para o que eu disse, mas teve o efeito oposto ao que eu queria. E eu preciso olhar para isso e elaborar, ok, essa necessidade minha foi ferida. Reconhece isso, acolhe isso, percebe que eu não preciso ser perfeito. Eu preciso ser humano. E esse ser humano envolve falhar. Falhar é uma necessidade. Não é que falhar seja uma necessidade primária, mas é uma necessidade secundária, uma vez que aprender é uma necessidade. E aprender requer um espaço para tentar, requer um espaço para arriscar. E arriscar pressupõe lidar com essa probabilidade de falha, estar aberto a essa probabilidade de falha. Então, falhar, errar é uma necessidade. Essa é uma das coisas que é muito importante a gente reconhecer. Infelizmente, na nossa sociedade, nós estigmatizamos tanto a falha que é como se errar fosse um buraco. E eu gosto de dizer assim, errar é um degrau, errar é degrau, falhar é degrau, não é buraco. Infelizmente, a gente trata às vezes a nós mesmos ou aos outros como se a gente não pudesse falhar. Falhar é algo que é humilhante. E a gente tenta humilhar as pessoas para que elas não falhem. Mas quando a gente lida com as nossas falhas assim, a gente está transformando a falha num buraco e não num degrau. E a vida fica cada vez mais pesada. Mas falhar é um degrau, falhar faz parte. Falhar é aprender uma forma que, digamos assim, é descobrir que a gente ainda não sabe. E descobrir que a gente ainda não sabe é importante para a gente conseguir escolher uma forma mais sustentável de agir. Então,
esse trabalho que a gente faz aqui de CNV, a gente amplia a nossa visão e vê o quanto de coisa que a gente ainda tem a melhorar. Eu estou nesse papel aqui de apresentador desse conteúdo, eu faço esse trabalho de humanização comigo, não significa que eu sou perfeito, não significa que eu consigo exercitar a empatia sempre, não significa, mas eu consigo já olhar para o que aconteceu e restaurar a minha conexão comigo. Isso eu já tenho disponível para mim. Eu não tenho a aptidão de conseguir, às vezes, resolver em cima do lance uma situação, de demonstrar empatia, de conseguir exercitar a minha resiliência internamente e me colocar presente, não tentar me defender quando alguém me acusa como vilão. Às vezes eu quero cuidar do meu espaço de respeito, eu quero cuidar do meu espaço de ser compreendido quando alguém demonstra para mim que está inseguro e quando alguém demonstra para mim, portanto, que gostaria de ter essa compreensão, essa valorização. E aí, a forma como a pessoa demonstra é apontando a mim, às vezes, como um algoz, como o vilão, e às vezes eu vou me defender, porque ficou pesado, porque eu não consegui ter estrutura para ouvir aquela acusação. Me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa é sinal que eu ainda não estou consciente de como essas situações podem acontecer no dia a dia. Isso ainda não estava disponível para mim, eu não estava preparado muitas vezes para lidar com essa realidade. Mas, por mais que eu não goste dessa realidade, ela ainda é parte desse desenvolvimento dessa outra pessoa que está vivendo comigo, da minha própria dificuldade de lidar com as falhas dela e de apontar também. O fato é, vai acontecer da gente falhar. Se a gente considerar que falhas são buracos e não degraus, provavelmente a gente vai ter mais dificuldade de começar esse exercício de humanizar a si próprio. Então, nós precisamos trabalhar com carinho, com respeito em relação às nossas falhas. E o processo da CNV, né, para a gente fazer esse trabalho é olhar necessidades feridas em lutar, olhar necessidades pretendidas, né, porque às vezes a gente pretendia, mas a gente não atendeu. Ou a gente realmente atendeu. Talvez ela tenha de fato sido atendida. E agradecer. Agradecer. E aí, quando eu me acolho, eu estou pronto para mudar. Essa é uma fala, inclusive, do Carl Rogers, né? Que é o psicólogo aí, pai do humanismo, referência do trabalho da comunicação não violenta. E ele traz essa ideia. Quando a gente consegue acolher a gente mesmo, a gente está pronto para mudar. Parece um paradoxo. Mas então a gente precisa trabalhar nessa valorização. Porque mudar por escolha de viver um maior cuidado para que a gente possa florescer, brilhar ainda mais a nossa humanidade, mudar por essa motivação, mudar porque essa é a nossa forma de viver o nosso propósito, é muito mais instigante, é muito mais motivador do que mudar, porque senão eu não vou ser aceito, mudar porque eu preciso entrar em um padrão de outra pessoa, mudar para que eu corresponda, para comprar o amor do outro, para evitar sofrer, evitar ser punido. Essas outras formas de mudança, elas são mudanças que não partem, né, do nosso interior, não partem da nossa conexão com a nossa humanidade, né? Então, esse é um trabalho que requer autoempatia, autoacolhimento, autoeducação não violenta, né? E, novamente, a educação não violenta também é uma coisa redundante que não deveria ser necessária. Educação não violenta, humanizante. É como falar três expressões que significariam a mesma coisa se a gente entendesse o significado mais profundo dessa primeira palavra, educação. Então a gente precisa aprender com as nossas falhas, aprender que falhas são necessidades no processo, necessidades secundárias no processo de aprendizagem, né? E que a gente precisa conseguir manter o respeito em relação a gente. E aí vai um segundo item aqui, que é como se valorizar mais. E aí, esse também é um trabalho de CNV. A CNV ela tem esses dois aspectos que eu trago assim nas minhas falas e nem sempre fica tão evidente porque às vezes a gente tem dificuldade de perceber algo que é complementar, a gente confunde com algo que é oposto. Mas a CNV tem dois aspectos. Um mais
apreciativo e outro mais ativo. Um mais de percepção, outro mais de ação. Um dos aspectos de ação é a minha capacidade de tomar decisões mais sustentáveis. Só que na CNV existe um princípio que é, primeiro, a conexão. Eu acho que eu não tinha falado aí nesse princípio, mas se falei ou não, vale a pena repetir. Primeiro, a conexão, que é a primeira necessidade básica e essencial. Depois, a contribuição. Isso também é uma regrinha, é um princípio que eu criei para mim. Primeiro, acolher. Depois, esclarecer. Primeiro, garantir que a gente está tendo essa valorização da pessoa. Depois que a relação chegou a um estado de confiança, esse é o momento da gente orientar, esse é o momento da gente corrigir. Então, primeiro, isso vai ter a ver aí com o que a gente vai falar sobre corrigir usando a CNV, tá? Mas isso a gente pode usar em relação a gente mesmo. Bom, no processo de aprender, no desenvolvimento, na nossa capacidade de ampliar os nossos recursos internos, que é um dos aspectos mais ativos, né, da CNV, eu preciso ser capaz de aprender com as minhas falhas, né? Para isso eu preciso olhar minhas falhas. E para isso eu preciso ter espaço, resiliência para aceitar essas falhas, aceitar as necessidades que são feridas quando eu falho. E um outro aspecto complementar, que não tem a ver necessariamente com a falha, mas tem a ver com a necessidade atendida, tem a ver com celebrar a vida, é esse item sobre como se valorizar mais. E para abordar um pouco sobre isso, eu quero falar um pouco sobre uma distinção que eu faço, que é a distinção entre autoestima e autocompaixão. A autoestima é mais conhecido no nosso círculo social, nas terapias, nos trabalhos com psicólogos, é mais popular. A autoestima tem a ver com uma valorização que a gente atribui a si próprio, né? Um valor, uma estima que a gente tem em relação a gente e que normalmente é reflexo da gente estar conseguindo realizar coisas que a gente acha importante. Autoestima é como autoadmiração, também no sentido de que admirar, eu estou trazendo essa palavra para representar uma apreciação que eu faço em relação ao que eu apresento, ao que eu tenho, ao que eu realizo. E é como se a autoestima fosse correlacionado ao grau de realização dos meus trabalhos, ao grau da minha capacidade de ser produtivo, às vezes, de ser eficiente, de realizar o que eu planejo realizar. Isso é algo muito relevante e importante. Nós precisamos aumentar cada vez mais a confiança de que a gente é capaz de transformar as coisas, de que a gente é capaz de realizar as coisas que nós queremos realizar. Porém, existe um outro aspecto de valorização que não tem a ver com realizar algo, não tem a ver com conseguir atingir nossos objetivos, não tem a ver com conquistar alguma coisa. Tem a ver com reconhecer que o nosso valor não depende das nossas ações, dos nossos resultados, da nossa produtividade. E esse valor, ele inclusive essa autovalorização, ela pode ser inclusive praticada quando a gente falha gravemente. Quando a gente faz o oposto do que a gente considera ideal. Principalmente se a gente conseguir trabalhar esse aspecto da autoempatia. A autocompaixão é essa capacidade da gente identificar o nosso valor, perceber que nós, como seres humanos, somos preciosos, ter carinho em relação a gente mesmo quando a gente falha. E ela é alcançada não necessariamente por estar realizando coisas de forma correta, dentro das nossas perspectivas, mas sim com estar validando que a nossa vida é importante, validando que as nossas escolhas refletem valores nossos, validando que as nossas falhas refletem, às vezes, a falta de um amparo que a gente teve, a falta de uma referência, a falta de uma estrutura, de uma rede, às vezes,
e percebendo que seria muito precioso para a gente se a gente tivesse aquela rede, mas que às vezes a gente não teve e que a gente pode olhar para nossa dor com carinho, a gente pode olhar para nossa dor com respeito, que a gente é digno apesar de não ser perfeito e de, digamos assim, não ter tido recursos internos muitas vezes para lidar e para fazer certas escolhas que fossem mais éticas, que cultivassem mais respeito em relação a nós ou em relação aos outros. Então, a CNV ela pode ser usada para a gente cultivar gratidão em relação a gente. Gratidão, tanto quando elas refletem escolhas que cuidaram das nossas necessidades e até quando elas refletem escolhas que não cuidaram das nossas necessidades. O exercício da gratidão não é necessariamente, da autogratidão, não é necessariamente um exercício de confirmar que eu fiz o que era certo. É claro que é mais fácil de eu sentir gratidão por mim quando eu confirmo que eu atendi de fato uma necessidade. Mas eu posso ter gratidão por ter tentado. Eu posso ter gratidão por ter falhado, mas por ter mobilizado minha intenção em direção de fazer algo que cuida de mim ou de outra pessoa. Então eu posso separar os meus desapontamentos em relação a mim mesmo, as falhas que eu tive, posso separar isso da intenção genuína que eu tenho de cuidar da vida, mesmo quando ela é expressa na forma de um impulso violento. O impulso violento ainda é uma atitude de cuidado com a vida. Mesmo quando eu brigo com alguém, no fundo eu gostaria que aquela pessoa me respeitasse. E esse respeito que eu estou buscando é algo digno, é algo que eu posso valorizar em mim. Então, às vezes quando eu machuco alguém, às vezes essa é a forma de eu tentar me afastar de uma pessoa que representa e que ameaça certas dores minhas. Eu não quero enaltecer a minha atitude se ela foi violenta, mas eu quero dar importância para essa necessidade que eu tenho muitas vezes de cuidado e de restauração afetiva e de segurança, de confiança nas relações. Então isso é digno. Portanto, a gente pode exercitar a gratidão em relação a gente. Claro, tem outras linhas de conhecimento que vão dizer assim, todos os problemas eles são oportunidades de eu aprender. Isso também é uma forma de exercitar a gratidão. Existem outras linhas de conhecimento que a gente pode usar para complementar esse olhar de gratidão e agradecer a cada problema que surge na nossa vida, porque todos eles são escadas, né? Todos eles são degraus aí para a gente crescer nessa nossa humanização. Isso é uma forma de ver. Isso é uma forma que me ajuda a olhar com otimismo em relação à vida. E esse é um caminho possível para a gente exercitar a gratidão. Mas ele é um caminho que às vezes requer que eu imagine que no futuro eu vou conseguir resolver. Requer que eu transforme algo que não é real. Eu preciso dar um significado que não necessariamente é o real. No sentido de que às vezes eu preciso até negar meus lutos. Na CNV a gente não precisa negar os nossos lutos. Não precisamos negar as nossas tristezas. A gente só precisa perceber que apesar dos nossos lutos, apesar das nossas falhas, nós também estamos tentando cuidar da vida de alguma forma. Então, o grande desafio desse trabalho de valorização da vida, a partir da autoconexão, a partir da autoempatia, é a gente conseguir viver o luto e ao mesmo tempo viver a gratidão. Celebrar a nossa intenção de cuidar da vida e enlutar, sofrer, se for o caso, pelas falhas e pelas escolhas e pelas consequências que muitas vezes não vão ter o resultado de cuidado com a vida. Vão machucar a vida, vão ferir a vida. Então essa é uma das coisas mais preciosas para mim na comunicação não violenta. Eu não preciso abrir mão dos meus sentimentos, eu não preciso abrir mão das minhas tristezas, e isso vai me dar mais estrutura para eu viver a compaixão em relação a mim e em relação ao outro. A autocompaixão é esse trabalho de olhar para aquilo que me machucou, olhar para as minhas ações às vezes que não são perfeitas, olhar para o meu passado e ver escolhas que eu fiz que não cuidaram
de mim e dos outros e tentar restaurar a minha dignidade pensando em quais necessidades eu queria atender, quais eram as minhas referências nessa época, o que eu tinha de conhecimento, e tentar, assim, admitir que, ok, faltou isso, ok, seria maravilhoso se eu tivesse tido essa experiência, seria maravilhoso se eu pudesse ter tido esse aprendizado que eu só estou conseguindo ter hoje. Mas apesar disso, eu ainda estava tentando, de alguma forma, buscar cuidar da minha vida, buscar cuidar de valores importantes meus, talvez por estratégias que hoje eu gostaria que não fossem replicadas no mundo. Mas quando eu admito que eu já fiz isso, eu posso lembrar que isso serve também para mim de plataforma. Quando eu acolho, quando eu aceito que isso também fez parte do meu passado, eu posso ter mais respeito em relação às demais pessoas, que podem também estar manifestando traços ainda disso que para mim no passado foi algo que eu lamento ter vivido, né? Eu lamento ter manifestado e assim por diante. Então, um dos trabalhos que a gente pode fazer, que é um trabalho quase de autoterapia, essa humanização, é olhar as falhas do nosso passado, escrever. Eu gosto de escrever, né? Então, eu gosto de escrever, pensar sobre que lutos eu tenho em relação a isso e que necessidades eu queria atender. Se possível, eu quero convidar vocês, né? Eu fiz por algum tempo essa prática até que isso virasse um processo disponível e mecânico quase para mim, né? Mecânico não, mas sempre disponível. Eu tenho segurança de que eu consigo encontrar o caminho de valorização meu e das pessoas, porque eu já exercitei isso. Isso não significa que a valorização está disponível, isso não significa que eu estou sempre confortável e amando as pessoas, né, de uma forma incondicional e não, mas eu consigo perceber os meus julgamentos, fazer essa pausa de autoempatia e reorganizar a minha forma de pensar, de sentir, olhar para as dores que eu não gosto de ver e restaurar minha conexão com a minha humanidade. Então, tornar isso disponível para a gente, essa competência disponível para a gente, é como se a gente desenvolvesse uma autonomia afetiva, uma autonomia emocional, né? Uma autonomia para a gente conseguir restaurar os nossos conflitos pela autoempatia. O exercício que eu indico para vocês é que vocês anotem durante o dia. Percebam as situações de conflito, vocês não precisam trabalhar sem ver naquela hora. Porque às vezes a gente não vai conseguir. Depois que vocês estiverem no momento pessoal de introspecção, pode ser uma vez por semana, pode ser, se tiver mais disponibilidade de conseguir fazer isso todo dia, ótimo. Mas se não puder, tudo bem. Em algum momento trabalhar isso. E aí você vai exercitar esse estar com o outro, vai exercitar olhar para necessidades atendidas, necessidades feridas, exercitar a autogratidão, exercitar o luto, exercitar o luto por empatia, que tem a ver com essa compaixão em relação ao outro, ver as dores que aquela pessoa tem e como elas se refletem muitas vezes em atitudes que demonstram um desespero, demonstram que ela não está tendo confiança e que ela age também com violência para tentar atender necessidades importantes delas. Então, exercitar esse olhar, né? A gente pode começar com a gente, mas a gente também pode começar com as pessoas, com os outros, fazendo esse exercício de parar, pegar as situações que de alguma forma provocaram algum tipo de conflito na gente, a gente percebeu que ficou desconfortável, não gostou, tá achando que foi injusto, tá achando que a pessoa não respeitou, tá achando, ficou com raiva, percebeu a raiva, não percebeu, mas percebeu o incômodo, né? Aqueles níveis mais sutis. Qualquer que seja essas situações, vocês podem trabalhar e usar isso como uma plataforma para aumentar o autoconhecimento de vocês, exercitando essa autoempatia. Então, essa é uma das coisas que eu indico para vocês fazerem. Tem algum lugar onde vocês anotam. Eu uso, né, algumas ferramentas digitais para anotar minhas coisas. Isso serve muito para o meu autoconhecimento. E caso vocês também achem interessante, vocês podem trabalhar a questão da gratidão, da autogratidão. Se para vocês é mais difícil lidar com a raiva em relação ao outro, eu indico esses exercícios de se perceber com o outro no problema. Para mim, é a etapa de mais relevância. Outras pessoas
precisam lidar mais com a culpa do que com a raiva. Culpa mais a si do que ao outro. Para essas pessoas. E às vezes é um pouco de cada, eu não estou dizendo que existe um jeito só ou outro jeito. Qualquer que seja a situação. Vale a pena exercitar mais o processo da autogratidão sem tentar negar as falhas. E para que a gente consiga fazer uma autogratidão sem tentar negar as falhas, a gente precisa exercitar o luto também. E aí, com isso, a gente vai fortalecer a nossa capacidade de também viver a compaixão com os outros. Então, viver o luto é importante também. Então, assim, indico para vocês ter um caderno, ter um lugar para anotar, ter alguma forma. Tem gente que tenta resolver isso só conversando. Pode ser que funcione. Eu acredito que o processo de escrever, de organizar o pensamento escrevendo, para mim, é o jeito mais eficiente para que aquilo esteja disponível depois para mim, para eu poder usar. Mas, né, vocês podem fazer esse trabalho da forma como conseguir. Então, o trabalho de auto-humanização, dos mais importantes para mim, ele pode acontecer quando eu tiver uma segurança. O ideal seria que eu tivesse uma segurança total de que a minha vida vale, né? É um processo assim de olhar para os meus traumas, às vezes, do passado, olhar para os meus lutos, olhar para as minhas desconfianças, para as minhas mágoas em relação a mim mesmo. Se eu puder pegar, trabalha um por dia e vamos exercitar essa auto-empatia. Vamos exercitar a autovalorização, vamos exercitar o luto, vamos exercitar a presença em relação a essa situação que a gente viveu, perceber que seria maravilhoso se a gente tivesse tido um suporte, se a gente tivesse tido uma educação diferente. Eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta que é um direcionamento de autoempatia que eu criei, que ela pode ajudar. Ela tem uma série de perguntas norteadoras para que vocês possam exercitar empatia consigo e com o outro. Eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo. Então, ela é uma ferramenta que vocês vão poder usar para poder fortalecer esse processo de humanização, catalisar, né? Agilizar esse processo, mas cada pessoa pode fazer isso no seu ritmo, porque parte desse processo de auto-humanização também é lidar com as suas urgências, né? E admitir e acolher a nossa disponibilidade, admitir e acolher o tempo que a gente consegue oferecer para determinadas atividades. Então, não se culpar por não estar em algum patamar, por não estar ainda conseguindo viver essas relações sem culpar o outro, sem culpar a si, né? Para que a gente não crie a bola de neve, né? Culpar por estar se culpando. Mas se eu perceber que eu estou me culpando por estar me culpando, eu posso também agradecer e dizer assim, se eu estou me culpando, é porque eu gostaria de melhorar. Apesar de eu não gostar da forma como eu estou lidando comigo, a vontade de melhorar, para que eu cuide mais de mim e do outro, é algo pelo qual eu posso agradecer. Então eu quero celebrar a minha intenção de melhorar. Eu lamento que eu ainda estou usando estratégias que eu aprendi nessa sociedade na qual eu convivo, né? Que são estratégias de punição, de depreciação, de tentar estimular em mim a mudança pelo medo. Isso eu enluto. Eu gostaria de conseguir me estimular com essa amizade, com esse respeito por mim. Então eu firo minha necessidade de respeito em relação a mim quando eu me culpo por estar falhando. Porém, eu celebro a minha disposição e essa intensidade que eu tenho, né, na minha vontade de cuidar mais da forma como eu trato as pessoas. Provavelmente eu faço isso porque eu quero viver mais o amor nas relações, eu quero deixar mais claro para as pessoas que elas são importantes para mim. E essa minha disposição em querer deixar mais claro para as pessoas e para mim é algo nobre, é algo pelo qual eu posso ser grato. Então eu quero parar, olhar para esse lado, né, que também está presente na minha atitude e respeitar. Entendeu? Então, me julgo demais e agora? Esse é o caminho, né? Conseguir valorizar até meu auto-julgamento, porque isso ainda é uma expressão de cuidado. Eu quero cuidar mais da minha comunicação, isso é importante para mim. Isso eu agradeço. Agora, tô me pressionando, tô me culpando, tô usando rótulos comigo que não seria legal. Isso é o que eu preciso melhorar. Mas primeiro eu quero lutar por estar fazendo isso. Depois eu quero agradecer por desejar minha melhora. E aí depois que eu faço esses dois processos de olhar a necessidade ferida, olhar também a necessidade pretendida e agradecer, eu quero criar uma estratégia nova e eu quero ter respeito também ao tempo que eu vou poder levar para que isso vire um hábito. Porque, afinal de contas, desenvolver hábitos
não é algo que acontece de uma hora para outra, né? Então, eu vou exercitar minha autogratidão por estar persistindo, né, em querer melhorar, caso eu persista me culpando, e vou exercitar meu luto por perceber que eu ainda tenho um caminho a seguir, né? Bom, e aí vem uma coisa interessante. Eu até inclusive alterei aqui o meu post-it, porque eu costumo dizer assim: primeiro a autoempatia, depois a empatia com o outro. E eu tinha escrito primeiro a auto-humanização, depois humanizar o outro. Mas eu percebi que isso não é necessariamente uma regra sustentável. Há pessoas que elas aprendem a valorizar mais o outro primeiro do que valorizar a si. Há pessoas que iniciam, por exemplo, trabalhos voluntários e elas começam a se conectar com a dor de outras pessoas e ela começa a perceber que ela tem carinho pelas pessoas. Ela vê, às vezes, a pessoa se culpando, sofrendo, e isso mobiliza nela uma vontade de cuidar dessas pessoas, que a gente chama isso de compaixão. Então, ela consegue valorizar a vida do outro mesmo quando a outra pessoa, às vezes, não está conseguindo fazer isso. Eu tenho amigos aí que fizeram um trabalho de voluntário, por exemplo, no CVV, Centro de Valorização da Vida, e que tiveram essas experiências, né? E que às vezes têm dificuldade de acolher a si, mas que já consegue, em alguns momentos, acolher as outras pessoas. E provavelmente isso tem relação com aquela conversa que a gente teve sobre a sensibilidade de algumas necessidades e assim por diante, né? Então, claro, é mais fácil eu acolher o outro às vezes porque isso não está indo naquelas necessidades minhas mais doloridas, mais agravadas, né, que são mais sensíveis. Bom, eu não quero tirar o mérito, né? E para mim, pelo contrário, tem muito mérito e eu sou grato às pessoas que desenvolvem primeiro a valorização do outro, porque não importa quem vai começar esse processo de humanização, o importante é que a gente possa estar trabalhando nisso. Eu acho que o mundo precisa disso, então eu sou grato às pessoas que começam o exercício de cuidado com o outro, né? Mas a gente pode escolher, né? E eu acredito que qualquer que seja o caminho que a gente escolher, começando a valorizar mais o outro, valorizar mais a si, esse é um caminho de humanização. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que vocês não precisam esperar a perfeição para começar a promover a humanização, né? Vocês podem se humanizar junto, vocês podem trabalhar junto e eu vou estar aqui oferecendo para vocês algumas ferramentas para que vocês possam trabalhar a humanização em grupo, trabalhar a humanização nas escolas, trabalhar a humanização em grupos de administradores, de professores, enfim, até mesmo na família de vocês. Eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas ferramentas para vocês usarem. É claro que seria maravilhoso se a gente já conseguisse manifestar a empatia para as pessoas, né? E para isso a gente vai precisar, se a gente quer oferecer empatia para o outro, a gente precisa ter uma qualidade de autoempatia, né? E para isso a gente precisa lidar com as nossas falhas, né? E para isso a gente precisa saber agradecer as nossas necessidades pretendidas, mesmo que ao mesmo tempo a gente também precise lidar com as necessidades feridas. Bom, tem um caminho para isso, né? Mas o fato é, a gente não precisa estar perfeito para começar o processo de humanização, porque se a gente fosse esperar saber tudo para ensinar alguém, né, a gente provavelmente nunca ia ensinar, né? Então, o caminho mais sustentável provavelmente é aquele onde a gente consegue trilhar com o outro. A gente está junto no problema, a gente está junto, né, no conflito. Então, a gente pode estar junto nessa construção dessa humanização. Eu estou junto com vocês, né, nessa minha busca por melhorar minha humanização, e vocês estão comigo, e eu vou estar trazendo aqui algumas ferramentas para que vocês possam trazer mais pessoas para estarem com vocês durante esse processo. Então a gente vai ver que existem ferramentas para a gente trabalhar a humanização nos locais onde a gente atua. Isso não requer necessariamente que a gente já seja experiente em comunicação não violenta. Requer que a gente desenvolva esses exercícios e a gente pode fazer isso de forma colaborativa. Eu vou reiterar um assunto que é assim, existe uma frente, uma linha, uma ideia às vezes de que empatia é algo
imanente, é uma soft skills, né? É uma coisa que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm, mas que não se aprende. E pela minha experiência com comunicação não violenta, eu percebo cada vez mais que empatia se aprende, né? Empatia se aprende, autoempatia se aprende. Então, descobrir formas de resolver conflitos é algo que se aprende. Liderança se aprende. A gente pode, então, aprender. E se para aprender existem ferramentas, existem exercícios, né? E esses exercícios, por mais que eu possa trazer aqui, vocês possam entender, é claro que esses vídeos, essas aulas podem fortalecer, pelo menos começar a identificar aquilo que eu ainda não sei, né? Pelo menos a gente começar a descobrir caminhos que a gente pode trilhar. Mas o que realmente vai fazer diferença é quando as pessoas se apropriarem dessas ferramentas e começarem a aplicar. O que fez diferença na minha vida foi quando eu comecei, quando eu decidi que eu queria ensinar CNV, né? Daí, para isso, eu precisei entender um pouco mais e para entender mesmo, eu precisei viver, né? Então, o bacana do que a gente vai ver aqui ainda nesse curso é que eu vou mostrar para vocês que vocês podem viver a CNV com o outro no ritmo que for possível, na proporção que cada um conseguir realizar esses exercícios e a gente pode estar progredindo junto, se humanizando junto, ok? Então, CNV para humanizar não é uma sessão aqui desse curso que termina. Ela é só o início e ela é nela que a gente vai concentrar toda a nossa atenção daqui para diante. Até mais.